Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre média e mediana. Isso aqui são duas medidas que nós utilizamos em estatística e são diferentes, a aplicação delas são diferentes, são bastante confundidas uma com a outra e elas têm propósitos diferentes, né? Eu vou falar um pouco disso para vocês. Para isso, eu vou utilizar um campo amostral que eu inventei aqui agora, que é esse aqui, esse espaço amostral aqui. Então eu tenho os números 3, 5, 4, 7, 2 e 1, tá? Então esse daqui vai ser meu espaço amostral, onde eu vou aplicar a média e a mediana. Eu vou mostrar para vocês a diferença da média para a mediana e vou aplicar depois um outro campo amostral que vai ficar mais claro a diferença entre elas, tá? Primeiro aqui é só poder ver como calcula a média e a mediana. Então no caso da média, a média, falando de uma média simples, não uma média ponderada, a média é só eu pegar e somar todos esses elementos e eu dividir pelo número de elementos. Então, como assim? Eu tenho aqui média, tá? É só eu somar todos os elementos, ó. 3, mais 5, mais 4, mais 7, mais 2 e mais 1. E dividir pelo número de elementos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então eu vou dividir isso daqui por 6. Se eu somar todos esses números aqui, 3 mais 5, mais 4, mais 7, mais 2 e mais 1, eu vou ter o número 22. É o valor da soma. 22 dividido por 6 dá aproximadamente 3,6666, tá? E assim vai. Essa daqui é a média. Então, assim, só somar os elementos e dividir pelo número de elementos. Acabou. Isso é uma média simples. Bom, e a mediana? Bom, a mediana ela é um pouquinho mais custosa. Por quê? A mediana exige que esse campo aqui, que esses números aqui, eles estejam em ordem. Seja crescente ou decrescente. Normalmente a gente usa crescente. Eles precisam estar em ordem. Eles não podem estar embaralhados como aqui. Então aqui eu tenho 3, 5, aí depois 4, já que é menor do que 5. Eu tenho 7, que é maior do que 4, aí já cai de novo para 2, depois para 1. Então eu preciso que eles tenham uma lógica por trás dele. Então eu preciso que eles estejam em ordem. Então eu só vou pegar e reescrever esse campo de forma com que eles ficam em ordem. Que eles fiquem em ordem. Então, ó, colocando aqueles números em ordens, eu tenho 1. Deixa eu botar aqui. Eu tenho 1. Depois eu tenho 2. Depois eu tenho 3. Depois eu tenho 4. O 5. E por último, 7. Né? Esse é o campo que eu tenho. Ordenado, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Agora o que eu faço depois disso? Bom, a primeira coisa que eu me pergunto é: a quantidade de elementos é par ou ímpar? Por quê? Se a quantidade de elementos for ímpar, é só eu pegar o valor que está no centro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, 3 números qualquer. Então, 1, 3 e 7, tá? Vou tirar a mediana desses caras aqui, ó. São 3 números. Então eu só pegar o número que está no meio. A mediana de 1, 3 e 7 é 3, tá? Só que aqui eu tenho números, uma quantidade de números par. Então o que eu faço? Eu pego os elementos que estão no meio. Os elementos que estão no meio são o 3 e o 4. E eu tiro uma média deles. Então nesse caso a mediana é 3 mais 4 dividido por 2. São 2 números que eu estou somando, então eu divido por 2. Então 3 mais 4 dá 7. 7 dividido por 2 dá 3,5, 3,5, tá? Então aqui eu tenho a mediana 3,5 e eu tenho aqui a média 3,66. Note que os números são muito parecidos. E esses números são parecidos por quê? Porque
esse espaço amostral que eu escolhi aqui são números que eles não se diferenciam muito. Eles estão relativamente uniformes, eles estão parecidos. Então você não tem uma diferença muito grande. Apesar de você ter um 1 aqui, um 7 aqui, mas você tem no meio um 2, um 3, um 4, 5. Então eles estão próximos um do outro. Tem uma relação entre eles. Ele não tem um número muito discrepante. A partir do momento que eu começo a ter números discrepantes, começo a ver a diferença entre a média e a diferença entre a mediana. Então olha só. Imagina se eu tenho uma empresa e nessa empresa eu tenho alguns funcionários, né? Eu tenho, nesse caso, 4 funcionários. E esses funcionários, eles recebem os seguintes valores de salário. O primeiro funcionário recebe 1.000. O segundo funcionário recebe 1.500. O terceiro funcionário recebe 1.000 também. E o quarto funcionário, vou botar aqui embaixo, recebe 100.000. Tá? 100.000. Então aqui nós temos claramente uma diferença de salário. Enquanto você tem gente ganhando 1.000, você tem um cara ganhando 100.000. Tá? Então a gente vai aplicar aqui a média e a mediana. No caso da média, é só eu somar todos os números. Aqui no caso eu tenho 4 números, né? Eu somo esses números e eu divido por 4. Então a soma deles dá 103.500. Eu vou dividir por 4. E a média é 25.875. Tá? Então, essa daqui é a média. Agora vamos calcular a mediana. Primeira coisa que eu faço para poder calcular a mediana, eu vou ordenar todos os elementos. Então, ordenando, ó, eu vou ter 1.000, que é o menor número. Depois eu vou ter 1.000 de novo. Depois eu vou ter 1.500. E depois eu vou ter o 100.000. Tá? E aqui eu tenho os 4 elementos já ordenados. E eu vou pegar, no caso aqui, ó, é par, então eu vou pegar os 2 do meio. Quem são os 2 do meio? Ó, é esse e esse. Então, no caso, a mediana é 1.000 mais 1.500 dividido por 2. Se eu somar 1.000 mais 1.500, dá 2.500. Dividido por 2, dá 1.250. Note, agora a diferença ficou bem discrepante entre a média, que deu 25.875, e a mediana, que deu 1.250. A questão é, a média, quando você tem valores distribuídos de forma uniforme, ela funciona muito bem. Então ela consegue retratar aquilo que eu tenho lá do campo amostral. Então eu consigo pegar e mostrar os valores ali, dar uma representação do que estão os valores lá. Já a mediana, ela é bastante utilizada quando eu tenho o chamado de outlier. Quando eu tenho valores que são muito discrepantes perto dos outros. Então aqui, por exemplo, eu tenho um cara que ganha 1.000, outro cara que ganha 1.000, um cara que ganha 1.500, mas eu tenho um outro que ganha 100.000. Então quando eu tenho esses números muito discrepantes, eu preciso utilizar, nesse caso, a mediana, que é a melhor opção entre essa média simples e a mediana se sai melhor. Então, um exemplo que vocês podem ter visto disso é quando vocês entram em um site, por exemplo, de emprego, aí tem lá, média salarial da empresa, aí tá lá, R$5.000 a média salarial da empresa. Vocês podem, de repente, entrar nessa empresa, conhecer um monte de funcionário dessa empresa e não encontrar nenhum funcionário que ganhe 5.000. Por quê?
Porque se eu tenho lá um funcionário que ganha muito acima disso, ele vai fazer com que a média suba muito, enquanto a maioria está ganhando bem baixo, né? Então a mediana ela serve para poder eu ver se tem números muito discrepantes. Aqui, ó, eu logo vejo se a média, se o valor da média está muito distante da mediana, significa que eu tenho valores muito discrepantes entre a média e a mediana. Você tem outras formas de analisar dados. Por exemplo, você tem os quartis e tal, que você analisa a mediana em pontos diferentes do espaço amostral. Mas aí já é outra coisa. Mas aqui a mediana é isso. Média você utiliza quando você tem números distribuídos de forma uniforme. E a mediana eu vou utilizar quando eu tenho outlier, quando eu tenho os números que são muito discrepantes, quando eu tenho valores discrepantes no meu espaço amostral.